Este é o primeiro vídeo da leitura do livro Bitcoin Red Pill, O Renascimento Moral, Material e Tecnológico, segunda edição, dos autores Renato Amoedo e Alan Schramm. Se quiser ir direto ao assunto, pode pular este vídeo. Ele contém um roteiro com justificativas e análise contextual. Certamente, o que vou falar a seguir tem precisões, generalizações e erros. Por isso não confie, verifique. Cada informação relevante tem referências em notas de rodapé ou no glossário. Ambos podem ser encontrados no livro. Temas mais complexos vão ser objeto de volume posterior no Bitcoin Black Pill, Dinheiro, Justiça e Governo Privados. A presente obra se dirige a facilitar a educação de pessoas dispostas a ser livres pela aquisição de fontes e conceitos para que viabilizem libertação pessoal e intelectual. O início da sabedoria é chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Por isso se diz que imposto é roubo. O livro foi escrito para economizar o tempo dos autores, que têm que explicar repetidamente a falsidade de diversos mitos. O Bitcoin, BTC, a cultura de criptografia e segurança digital é um bote salva-vidas para a liberdade e prosperidade de diversas famílias e uma das habilidades fundamentais para sobreviver financeiramente. Este texto é um presente a quem quiser entender os motivos pelos quais 1. Nos últimos 10 anos não existiu nenhum produto financeiro de renda fixa, perda fixa ou variável, perda variável como as bolsas bolivarianas, com qualquer expectativa média de ganho real no Legacy, economia formal. O que fica óbvio até mesmo pelo CDI e B3, Bolsa Bolivariana do Brasil, perderem até do ouro guardado no colchão, sistematicamente, em ambiente de juros negativos e senhoriagem acelerada. Poupar em Bitcoin é assumir alto risco, com alto potencial de ganho. Poupar em perda fixa ou perda variável é certeza de perda no longo prazo. 2. A maioria dos traders são viciados em apostas e as corretoras funcionam como cassinos. Não há como viver de trade sistematicamente, exceto se você tiver vantagem competitiva sobre os demais atores do mercado, seja na velocidade das execuções, vantagem na difusão ou acesso a dados ou notícias, ou vantagem na capacidade de manipular preço, o que não é o caso de ninguém que emprega dinheiro e tempo em cursos de trade vendidos no YouTube. A literatura científica e lógica demonstra que no longo prazo, mais de 95% das pessoas se dão melhor empregando tempo em seu trabalho, ou até mendigando, fazendo preço médio e corrigindo a diversificação da carteira para manter proporção pré-determinada entre ativos, com rebalanceamento anual ou semestral. Só quem lucra sistematicamente nessa indústria são vendedores de cursos e relatórios e as corretoras. O resto é catar moedas na linha do trem. 3. Qualquer promessa de ganho sem esforço ou risco, como em remuneração garantida acima do mercado, é mentira. Ou não há remuneração sistemática ou não é garantida. As vítimas, muitas vezes, se enganam com o mantra "está pagando". Ora, todos os esquemas Ponzi pagam enquanto entrarem mais recursos do que saírem. Não existe possibilidade de pessoas cumprirem perpetualmente rendimentos garantidos para fazer trade, que é realmente ganhar de colher para perder de balde. Ou arbitragem, pior ainda, já que há deseconomia de escala em slippage. Se você mandar bitcoins para um desconhecido, provavelmente não vai receber nada de volta, muito menos em dobro, como prometido nos golpes de giveaway, detalhados no capítulo 2, com impersonificação de Elon Musk, Vitalik, Saylor e outras personalidades, como oferecido nesta live fake no YouTube. 4. Políticos, por mais bem intencionados que sejam, não podem evitar o colapso e o totalitarismo por meios institucionais, como demonstrado por Olson, Hayek e Hoppe. Assim como os déficits sistemáticos e exponenciais dos estados sociais terminam, inevitavelmente, com a destruição de suas moedas e de todos os ativos sob alcance dos seus governos. Play stupid games, win stupid prizes. 5. Você só é dono dos bitcoins em endereço de que tem controle exclusivo das chaves privadas. Propriedade é um conceito absoluto. Se você tem saldo bancário, ou de ações, ou até escritura de imóvel, e um burocrata pode revogar sua titularidade, ou destruir seu valor com tributos, ou até regulações ambientais ou de zoneamento, então isso não é sua propriedade em seu conceito original. É outra categoria de direito. Ter saldo de bitcoins em corretora não é ter bitcoins. Assim como ter saldo de reais, moeda fiduciária, em empresa ou banco não é ter reais, é ter créditos que podem ser podres. Qualquer um pode criar endereços de bitcoin em qualquer dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Qualquer um pode minerar, transacionar ou manter saldos em bitcoin sem autorização ou identificação. Ninguém controla o bitcoin, nenhuma empresa, nem governo. O sistema não tem responsável nem chefe. Não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. Não há sequer que incitar em processos. Apenas empresas ou pessoas que operem com bitcoin formalmente podem sofrer disciplina legal ou jurisdicional. Not your keys, not your coins. 6. Os sinais de colapso civilizacional, dominância de valores femininos, welfare, diluição do valor da moeda, queda de fecundidade e de poupança, desestruturação de famílias, etc., são inevitáveis e cíclicos, demonstrados por diversas teorias de ciclos intergeracionais, como a de Strauss-Howe ou de Sir John Glubb. E em vez de se aborrecer com eles, é melhor aproveitar a crise como oportunidade e aceitar que Satoshi Nakamoto é John Galt. 7. O Bitcoin, se sobreviver por mais uma década, deve mudar o mundo mais do que a internet já mudou, inviabilizando controles de capitais, expropriações de tributos involuntários, explodindo a erosão tributária, criando e destruindo mercados e mudando brutalmente a hierarquia de valores. Quando o Bitcoin desmonetizar ativos, eles se tornam mais baratos. No caso do ouro, suas joias auríferas poderão ter mais peso pela metade do preço. Com imóveis, você vai poder morar em um lugar muito melhor pela metade do custo. Nos títulos e as ações, famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança e poder viver de dividendos e juros reais. Já aconteceram e vão continuar a acontecer escândalos de manipulação de preço, ataques de spam, hacks em empresas, scams, proibições, ameaças de flipping com queda da dominância, criminalizações e restrições regulatórias e fraudes, mas Honey Badger don't care. Se o sistema continua rodando, o Bitcoin não se importa. 8. Moeda não é dinheiro. Em termos históricos, todas as moedas fiduciárias, fiats, emitidas por
governos viraram pó ou tiveram a maior parte de seu valor perdido em termos reais, historicamente em relação ao ouro. Assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moeda, as demais são pagas com valores como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. 9. O maior investimento que se pode fazer é em educação real, que é cada vez mais oposta à instrução formal. A verdade pode ser afirmada por critérios empíricos, como fatos históricos ou da realidade, ou por critérios lógicos, como a ética argumentativa hoppeana, nunca por autoridade ou convenções, como direito positivo. 10. Os governos policialescos e totalitários travam uma guerra de extermínio contra a liberdade. Nessa guerra, as suas principais, embora não únicas, armas para defender sua liberdade, patrimônio e modo de vida são criptografia e descentralização. Se você não se prostrar à religião civil ponerológica, então agora o judeu é você, seja hinduísta, Falun Gong, cristão ou islâmico. Todos os países serão infernos ou paraísos fiscais e regulatórios. Não haverá meio termo. Pode escolher. 11. É relevante conhecer as 10 operações básicas no ecossistema, seus prós, contras e quando e a quem são indicadas. Trade, hold, land, margin trade, loan colateralizado, scam, ransomware, bounty, arbitragens, mineração e empreendedorismo. Se já dominou os conceitos e ideias acima mencionados, não precisa continuar ouvindo. Não se deve emitir opiniões públicas sobre assuntos técnicos para os quais não se tenha dedicado algumas milhares de horas em estudo ou experiência. Descobrimos o que realmente era o Bitcoin no início de 2015 e após isso, temos dedicado a maior parte do tempo a compreender e interagir com o ecossistema. Aprendendo com os erros dos outros, evita-se o prejuízo. Da mesma maneira que dependemos de tutores no início da nossa jornada, temos o dever de facilitar o caminho dos que vêm depois, fazendo nossa parte como a plebe do neofeudalismo de Max Kaiser, que logo será a nova nobreza natural, após cumprir a missão como Cyber Hornets. É uma honra viver esse momento da história, em que dezenas de paralelos nos colapsos civilizacionais se repetem, tais como queda de fecundidade, efeminação e infantilização de pautas públicas, diluição da moeda, welfare deficitário, desestruturação de famílias, corrupção e ampla captura administrativa. O Bitcoin é uma das tecnologias para servir de bote salva-vidas para quem perceber a realidade. Por isso se diz que cada um compra e vende o Bitcoin no preço que merece. Ou, quem não comprar Bitcoins sorrindo, vai comprar satoshis chorando. Se você é capaz de ler com boa velocidade e aproveitamento em inglês, então, para aprofundar, leia The Internet of Money 1, 2 e 3, do Andreas Antonopoulos. E se for programador, o Mastering Bitcoin, do mesmo autor. Ou Programming Bitcoin, Learn How to Program Bitcoin from Scratch, de Jimmy Song. Um manual passo a passo é o 21 Lessons, What I've Learned from Failing Down the Bitcoin Rabbit Hole. O Opus Magnum, em português, é o padrão Bitcoin, de Saifedean Amos. Esses livros são superiores em muitos aspectos a qualquer outra coisa e são facilmente encontrados gratuitamente na internet. A leitura do verbete Bitcoin na Wikipedia, em português e inglês, ou Bitcoin Wiki em inglês, também são excelentes como primeiros passos. Sobre as implicações políticas e sociais do Bitcoin, recomenda-se Bitcoin Revolution, Ending Tyranny for Fun and Profit. Se você não sabe quem Menger, Bauer, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe e os Friedmans, os três, é altamente recomendado que busque suas obras seminais, igualmente disponíveis em português em diversos PDFs gratuitos na internet, nos sites dos institutos Mises Brasil e Rothbard Brasil. Não precisa ser libertário para ser Bitcoiner. Diversas figuras no país e no exterior, como o próprio Andreas Antonopoulos, têm tendências esquerdopatas claras. Porém, se não for compreender os autores acima mencionados, não entenderá os conceitos de lastro, moeda fiduciária, fiat, dinheiro, senhoriagem, reserva fracionária, ciclos econômicos e as reais consequências da guerra ao dinheiro e dos juros negativos. Sem compreender a escola austríaca, não entenderá em sua totalidade conceitos como captura administrativa, lei de Gresham, lei de Wagner, lei de Michels, curva de Laffer, efeito Cantillon, fatores estruturais deflacionários, demografia, envelhecimento, desalavancagem bancária, disrupção tecnológica, a insustentabilidade dos níveis de endividamento máximos, públicos e privados, a velocidade da moeda e a diferença entre inflação, base e agregados monetários, e os índices de preços. O entendimento da realidade lógica ou empírica é a educação real. É devido a esses fatores deflacionários que o governo conseguiu aumentar os agregados monetários, base monetária e dívida pública, por mais de 10 anos, em mais de 10% ao ano, em média, e ainda manter alegações de que juro real positivo. A vovó No Coiner recebe 90% do CDI, menos de 5% ao ano, tem mais de 15% de perda real devido à inflação e ainda tem que pagar imposto de renda. Quando você compreende que o mundo e o Brasil vivem em um ambiente de juro real negativo, descontado o aumento da base monetária e o risco, entende que nenhum produto financeiro convencional pode ser considerado investimento. Aí sim, é possível entender por que produtos como o ouro, que sequer pode ser considerado investimento, ganharam da inflação oficial e até mesmo do aumento do salário mínimo desde o início do plano real. Hipoteticamente, se a economia no país crescesse, em média, 1% ao ano na década, e o total de meio circulante aumentasse em mais de 20% ao ano, o governo enriqueceria diretamente em 19% ao ano devido à nova moeda criada, e indiretamente através do aumento de impostos decorrente. Como é demonstrado nos gráficos, a realidade é pior que isso. Segundo o Banco Central do Brasil, a base monetária alcançou 427,8 bilhões em outubro, aumento de 4,7% no mês e de 46,3% em 12 meses. O gráfico também do Banco Central não cobre período recente. Ora, se o PIB caiu e o número de reais aumentou em mais de 46% em 2020, quanto foi a perda de quem poupou em reais, mesmo que remunerado pela Selic, abaixo de 3% em 2020? No resto do mundo, a situação não é muito melhor. Os agregados monetários globais, moedas de todos os governos, cresceram em um ano, até meados de 2021, mais de 32% do PIB global. Os mercados comemoraram um crescimento estimado em 6% ao ano. Medido nessas moedas diluídas em 32%, resulta em perda real de 26%. Há três formas principais de governos se financiarem. A. Tributos, limitados pela curva de Laffer. B. Emissão de moeda, limitada à destruição de valor do meio circulante, como na Venezuela e no Zimbábue. E C. Emissão de dívida, limitada à disposição de credores a emprestar. As três fontes estão próximas dos limites. As consequências de aumentar a carga tributária são 1. O aumento dos custos de produtos e serviços e a destruição de riqueza devido
das transações que deixam de ser realizadas por essa subida de preços, ou perda do bem-estar social. 2. Enriquecimento de aspones e empobrecimento de produtores e consumidores. E 3. Decomposição de instituições com ampliação das vantagens de comportamentos oportunistas. Se um banco central emite mais moeda, ele dilui o valor daquelas já existentes, inclusive o valor de sua própria dívida em moeda soberana, e destrói a riqueza de quem poupou em fiat, traindo e empobrecendo quem confiou nele. Quando o governo emite dívida, ele retira investimentos que iriam para atividades produtivas e destrói todos os empreendimentos com expectativa de retorno corrigida pelo risco, inferior à remuneração de seus títulos. Também no gasto dos recursos arrecadados, o Estado destrói riqueza, uma vez que seus gastos não respeitam critérios de mercado e competem com os entes que realmente geram riqueza, e eleva para esses o custo dos bens e serviços que venham a adquirir. O monopólio da violência é uma máquina de produzir corrupção, miséria e terror. Você realmente acha que há alguma chance de as curvas de carga tributária e déficit serem invertidas? Como proteger sua família disso? Com dados mais atualizados, seria ainda mais brutal a demonstração dos déficits públicos, carga tributária, aumento dos agregados e endividamentos estruturais. Se você investiu em qualquer coisa que não rendeu líquido e descontado de risco mais de 46,3% em 2020 em reais, perdeu riqueza. Era melhor ter estocado bem não perecível ou comprado galinhas. A única medida objetiva da inflação é o aumento da base monetária, que foi superior a 20% ao ano em real nos últimos anos, somando reais criados por meio das reservas fracionárias dos bancos e pelo governo. Esses efeitos não são percebidos por muitos, devido aos fatores estruturais de redução de preços. Porém, suas consequências em longo prazo são inexoráveis, uma vez que os valores deflacionários não são perpétuos. Quem não perceber, vai sofrer. O Brasil envelhece 6,5 vezes mais rápido que os Estados Unidos, e o dividendo demográfico já foi desperdiçado. O imposto inflacionário, Hidden Tax de Friedman, não apenas dilui o valor dos reais, moeda fiduciária, como aumenta o pagamento de impostos de renda e aumento do valor nominal dos bens e dos salários. Ora, se um bem, seja casa, carro, ação ou barra de ouro, que custava R$100, é vendido 30 anos depois por R$100 mil, formalmente, 99,9% do seu valor de venda seria lucro para fins tributários, mesmo que seu valor real 30 anos depois fosse inferior ao seu valor real original. Exemplo claro é o grama de ouro. Sua cotação em julho de 1994 foi R$11,45. Se vendido em maio de 2020, quando a cotação chegou a R$321,35, formalmente R$310 seriam lucro e tributáveis, mesmo que esses 310 comprassem menos bens em 2020 do que R$11,45 compravam em 1994. Ou seja, o imposto inflacionário aumenta a arrecadação ao inflar nominalmente a renda, amplia a capacidade do Estado de se endividar ao reduzir o valor real de sua dívida, dilui o valor dos detentores de moeda e títulos de dívida, empobrecendo quem confiou no governo, e subtrai das famílias os benefícios deflacionários da tecnologia. Por isso, a inflação deve ser medida por aumento da base monetária, e não por índices de preços como IPCA no Brasil ou CPI nos Estados Unidos, usualmente manipulados. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e as mentes pequenas discutem pessoas. Embora no white paper original, Satoshi não tenha feito qualquer consideração explícita sobre política ou economia, a mensagem incluída no bloco Gênese do Bitcoin e as postagens em fóruns do seu criador, Satoshi Nakamoto, deixam claro que o Bitcoin só se tornou necessário devido aos abusos dos governos em emitir moeda desenfreadamente. Até agora, o número de reais criados pelo governo aumentou mais de 45 vezes nominalmente e mais que triplicou em relação ao PIB desde 1994, e em manter níveis exponenciais de déficit, vide o governo norte-americano, que gasta mais do que arrecada desde 2001. O resultado disso é a explosão na base monetária do dólar, em mais de 10 vezes, e da dívida pública, em mais de 5 vezes, nos últimos 20 anos. Moeda puramente fiduciária é a que não é conversível e só é aceita por imposição legal, denominada curso forçado, como real ou euro. O poder de emissão ilimitado cria estímulos perversos para que déficit e endividamento exponenciais sejam uma constante e atinjam níveis sem precedentes. Há 10 vezes mais riqueza em fiat que em ouro. As políticas de guerra ao dinheiro, restrição de uso e propriedade de moeda lodial e os juros negativos permitem ampliar ainda mais o endividamento público e o totalitarismo financeiro. Exemplos dessas limitações ao uso e à propriedade da moeda física, ouro e outras formas de moeda lodial são, desde 2015, as restrições de uso de moeda para transações privadas na Itália, na França e na Espanha, coroadas com a retirada de circulação das cédulas de 500 euros, e a propriedade limitada sobre ouro na Alemanha e na Índia, e proibida nos Estados Unidos de 1934 a 1975. O resultado do juro real negativo, além da elevação artificial dos valores dos ativos, foi a desigualdade social sem precedentes. O juro mundialmente apresentava tendência de queda desde 1981, mas o ápice do processo foi demonstrado na última década, em que até ouro no colchão superou métricas como o índice Bovespa ou o CDI, ou seja, qualquer investimento bancário sem riscos extremos, o que tende a se agravar com a normalização dos juros e destruição de valor dos ativos convencionais, Legacy System. Como demonstrado nas fórmulas do valor presente líquido e do CAPM, considerando riscos de mercado e idiosincráticos, os ativos que têm fluxos de caixa independentes de taxas de juros, como ações, pontos comerciais e imóveis para aluguel, são usualmente avaliados pelas expectativas médias de fluxos descontadas das taxas de juro. Ou seja, considerando os riscos na expectativa média de retorno, um ativo qualquer que gere renda teria a sua variação equivalente ao quanto de moeda no sistema bancário pagaria no juro de mercado. Quanto menor a taxa de juro, maiores ficam as avaliações dos ativos, ceteris paribus, considerando demais fatores constantes. Nesta simplificação, se uma casa gera aluguel de R$1.000 por mês, independente de taxa de juro, e a taxa é de 1% ao mês, 12,68% ao ano, a casa valeria R$100.000, pois 1.000 é 1% de 100 mil. Se a taxa de juro cai para 0,1% ao mês, agora ela gera fluxo equivalente a R$1 milhão, pois 1.000 é 0,1% de 1 milhão. E se o juro cai para 0,1% ao ano, são necessários mais de 12 milhões de reais em investimentos para equivaler a seu aluguel. E imagine agora o tamanho da distorção e de como estão inflados os preços de imóveis e ações quando os juros reais, descontados da inflação, são negativos, e o quanto os ativos podem se desvalorizar quando os juros voltarem ao normal. Este também é o motivo de haver enorme potencial de desvalorização dos ativos com a normalização de juros. Além da